Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, com mais 7 milhões de doses, saúde oferecerá vacinas para 100% da população acima de 60 anos, diz coordenadora. Promessa entregar novo montante neste sábado. Total vai chegar a 69 milhões e meio de doses distribuídas. O estado de São Paulo, em painel na OMS, Queiroga apela para que países enviem doses extras da vacina contra a Covid ao Brasil. O ministro da Saúde defendeu que o acesso ao imunizante deve ser proporcional à gravidade da emergência em cada país. E agora o valor econômico. Pfizer espera que muitos milhões de doses da vacina cheguem por semana ao Brasil. Marta Dias reforçou também que, enquanto durar a pandemia de Covid, a estratégia da companhia será fornecer somente para governos centrais. E, por fim, o Globo. Leilão da SEDAI, a maior concessão de saneamento já realizada no país, é feita em São Paulo. A empresa vai manter a produção de água e os demais serviços serão oferecidos pela iniciativa privada por um prazo de 35 anos. Mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O número alcançado após um ano de pandemia representa um recorde histórico. O Brasil registrou um recorde histórico de 14 milhões e 400 mil pessoas em busca de emprego no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. O aumento é de 2 milhões de pessoas em comparação com um ano atrás, quando a pandemia de coronavírus havia acabado de chegar ao país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o índice de desemprego chegou a 14,4%, contra 11,6% no mesmo período do ano passado. O IBGE realiza seus relatórios com base em trimestres móveis. O aumento percentual de 0,2 ponto em relação a novembro de 2020 e janeiro de 2021 foi o segundo consecutivo depois de 4 meses de queda e aproxima o índice do recorde histórico de 14,6% registrado em julho e setembro de 2020. A fragilidade do mercado de trabalho não é refletida apenas no índice de desemprego, que leva em consideração as pessoas em busca ativa de trabalho. Também é visto no contingente de desalentados, que deixaram de buscar emprego por falta de oportunidades, que chegou em dezembro e fevereiro a um recorde de 6 milhões, um aumento anual de 26,8%. O PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020, muito menos do que o inicialmente esperado, graças ao auxílio emergencial concedido a quase um terço da população. A ajuda foi interrompida em janeiro e retomada em abril, mas para um segmento menor da população e com quantias menores. As previsões do mercado são de um crescimento econômico de 3,09% este ano, da maior economia latino-americana. A estimativa foi revisada recentemente para baixo devido ao impacto da segunda onda da pandemia, muito mais mortal do que a primeira. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu prorrogar até o dia 10 de maio as medidas restritivas contra a Covid-19 no município. Em coletivo, o prefeito Eduardo Paes informou que permanece proibida a circulação nas ruas das 11 da noite até às 5 horas da manhã. Restaurantes, bares e o comércio não essencial podem funcionar até às 10 da noite. E os locais fechados devem funcionar com apenas 40% da capacidade. A permanência nas praias durante os fins de semana e feriados continua proibida. A gente espera poder voltar a avançar, mas, de novo, é um momento de muita conscientização das pessoas. A gente precisa muito da colaboração da população. O primeiro-ministro de Israel disse hoje que o tumulto que provocou pelo menos 44 mortes no norte do país durante uma peregrinação judaica é uma das catástrofes mais graves da história de Israel. O povo israelense acordou nesta sexta-feira atordoado com a tragédia que ocorreu durante a peregrinação de judeus ortodoxos no Monte Meron. Milhares de religiosos celebravam o feriado de Lag Baomer, quando um grande tumulto provocou a morte de dezenas de pessoas. And for some reason
Por algum motivo, a polícia fechou o portão que dava acesso à descida por algumas escadas e por onde quem estava incomodado com o excesso de gente poderia ter escapado. Essas pessoas acabaram sendo esmagadas e empurradas contra o portão. O portão quebrou e as pessoas saíram. A pressão do mar de gente esmagou muitas pessoas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou o local onde os peregrinos foram pisoteados. Ele ressaltou que o tumulto era uma das catástrofes mais graves da história do país. Houve cenas de partir o coração aqui, pessoas foram esmagadas até a morte, inclusive crianças. Grande parte dos que foram mortos ainda não foi identificada. Peço que evitem a divulgação de boatos nas redes sociais, porque isso dilacera os corações das famílias. Deixe as autoridades fazerem o seu trabalho. Funerais estão previstos para esta sexta-feira em Jerusalém e Tel Aviv. O Lag Baomer ocorre em torno do túmulo do rabino Shimon Bar Yochai, um talmudista do século II que é acreditado por escrever o Zohar, obra central do misticismo judaico. Vítima da mudança climática e da atividade humana, a floresta amazônica brasileira emitiu na última década mais carbono do que absorveu. De acordo com o estudo, as degradações das florestas contribuíram mais para o fenômeno do que o desmatamento na região. A inversão inédita, apontada em um estudo publicado na revista Nature Climate Change, foi observada na região brasileira, que representa mais da metade do total da Amazônia. Segundo os autores da publicação, entre 2010 e 2019, as perdas de carbono foram 18% superiores aos ganhos. O estudo destaca também como as degradações das florestas contribuem em grande parte para intensificar o fenômeno. Ao contrário do desmatamento, que faz a floresta desaparecer, as degradações incluem tudo o que pode deteriorar a floresta sem destruí-la totalmente, como as árvores frágeis na fronteira em áreas desmatadas, pequenos incêndios, mortalidade de árvores devido à seca, entre outros. Para quantificar a questão, os autores do estudo usaram um índice de vegetação obtido mediante observações por satélite que permitem sondar o conjunto da vegetação e não somente os estratos superiores da floresta. A conclusão é que as degradações da floresta contribuíram em 73% para as perdas de carbono, contra 27% no caso do desmatamento, que, no entanto, é muito alto na Amazônia brasileira. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.